Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, com muita alegria que a gente abre hoje nosso primeiro dia de capacitação do nosso projeto Capacita Caeste, que é para a formação de bolsistas, né, integradores, junto com vocês técnicos que auxiliam. Então, a gente vai estar iniciando hoje, né, a nossa proposta lá inicial foi da gente passar para vocês, de alguma forma, né, de uma forma mais técnica, realmente a execução de alguns setores, de algumas funções que acontece aqui na Pró-Reitoria, que a gente precisa de vocês aí na ponta, junto com o CAEST, né, que antemão já agradeço por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nessa assistência junto ali com os alunos. Então, assim, a gente, além das nossas visitas, né, que a gente já vinha realizando, e nós retornamos esse semestre, então nós já tivemos essa semana com visita de técnicos, professores ali em Tongará, em Barra, e até em junho nós vamos estar visitando todos os campos. Então, além da visita, da gente conversar, da gente vivenciar ali junto com vocês a situação de como está, compartilhar, a gente sentiu essa necessidade dessas capacitações, dessas conversas mais próximas. Então, eu disse no início, que ainda não tinha iniciado, né, ali nosso evento, nossa capacitação, que o nosso intuito é realmente trocar experiência, além da gente estar passando para vocês o que é essa parte técnica que a gente precisa, que vocês também conheçam, é a gente saber como está aí, que a partir dessa demanda, dessa vivência, dessas dúvidas que vão acontecendo, a gente consegue ter proposições, ter proposta para que nesse segundo semestre a gente consiga, de alguma forma, ter essas ações mais específicas e, caso necessário, de forma presencial. Então, eu fico muito feliz. Hoje a gente inicia junto com o nosso psicólogo, com o Henrique. Ficou organizado um encontro por mês, né? Até que para não fique cansativa essa demanda para vocês. Então, no mês de maio, nós vamos ter, já está agendado no dia 16 de maio, com a Tassi, com o Vinícius, né? Que a gente vai estar falando ali de auxílio financeiro, de seguro, auxílio evento, emergencial, da questão dos indígenas. E por último, até por uma questão de logística, a gente deixou a Valquíria junto com os auxílios já para auxiliá-los, né, e já ter alguma discussão, alguma conversa, ensinamento, já pensando nos auxílios para o segundo semestre, né, que aí a gente já inicia o semestre com essas dúvidas de alguma forma já sanadas. Então, agradeço muito a presença, está sendo gravado, vou disponibilizar, porque eu sei que por mais que a gente tentou uma data, um horário para que todos participassem, sempre vai ter em alguma situação que não vamos conseguir juntar todos os bolsistas, então vou disponibilizar a gravação. E depois eu vou colocar ali, tanto no grupo como aqui também no chat, um link do Google Forms para vocês preencherem, porque aconteceu a situação de fechar a inscrição e algumas pessoas não conseguiram realizar. Então, aí, através de vocês estarem colocando o nome, as informações no Google Forms, eu consigo verificar quem não está cadastrado, para depois eu conseguir inserir essa inscrição. Ok? Henrique, à vontade, muito obrigado por estar aqui junto com o Luciano. E a palavra é sua. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Tudo tranquilo? Sim, sim. Ok. Todo mundo com a câmera fechada, né? Fica meio estranho, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu preparei e os direcionamentos aí das falas, né? Como eu tinha conversado com a professora Alessandra, eu tenho 3 pontos principais para falar com vocês, que é sobre o módulo NE. Só está um pouco baixo. Eu poderia colocar o microfone mais próximo. Oi, consegue me ouvir? Oi. Oi, oi. Tá muito baixo? Olha, ouvindo sim, só que está um pouco baixo, está bem baixo. Não sei se o microfone está um pouco afastado aí da. O microfone Tá normal? tá normal aqui. Então vou aumentar o som.
Tarde, pessoal. É isso que eu ia dizer, porque aqui para mim eu estou ouvindo normalmente, Henrique. A sua voz tá saindo num volume legal aqui para mim. O microfone aqui tá no máximo. Tá bem? Tá. Eu vou falar um pouquinho mais alto para ver se melhora para todo mundo. Aí qualquer coisa vocês podem avisar se estiver ruim para vocês, tá? Então, como eu estava falando, eu preparei três pontos principais para falar com vocês. O módulo NEE, de Necessidades Educacionais Específicas, falar um pouquinho sobre neurodiversidade na universidade e também falar sobre acolhimento, tá, pessoal? Que eu penso que seja um dos pontos mais importantes para vocês, visto que vocês estão na linha de frente do atendimento, digamos, do contato com os nossos alunos. Então, a partir do momento que a gente pensa no CAEST e numa perspectiva de acolher as demandas específicas dos mais variados alunos que nós temos aí, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse fator, o que, que é acolher, o que, que é um acolhimento humanizado, e pensando nessa perspectiva de diversidade, pensando na perspectiva da inclusão, e pensando justamente em criar um espaço acolhedor dentro da universidade, que eu acho que essa é uma das funções também do CAEST. E vocês, como mediadores de processo, vocês nessa linha de frente de recepção do aluno, porque nós estamos aqui longe de vocês, muitas vezes, né? Então, esse primeiro contato, as dúvidas que surgem, algum ponto problemático ali do aluno, quem vai receber essas demandas são vocês, né? E eu trazendo essa ideia, que depois eu vou passar aqui para vocês, no formato de slides, para a gente discutir vários pontos, eu tenho essa intenção de tentar trazer para vocês uma reflexão sobre acolhimento humanizado, porque a gente tem muito isso em diversos contextos, né? Como, por exemplo, no contexto da saúde. Nós temos já uma definição, nós temos o Humaniza SUS, nós temos outras perspectivas para tornar o sistema de saúde humanizado, né? Porque as pessoas enfrentam os problemas ali, quanto melhor ela tiver uma qualidade, digamos assim, de bem-estar nos espaços de saúde, melhor para ela. E nós temos o ambiente acadêmico também, que precisa ser humanizado, e os processos de acolhimento precisam ser pensados de uma forma empática, de uma forma afetiva, que produza boas relações e a pessoa se sinta bem dentro do espaço universitário. Isso também é um critério de saúde mental dentro da universidade, tanto para os acadêmicos quanto para vocês também, tá? Então, eu vou iniciar pelo tutorial do NEE e depois eu vou falar sobre neurodiversidade e acolhimento, tá, pessoal? Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui de um tutorial que ele está disponível no site da Unemat, onde fica o site da PRAE. Lá na PRAE, na Pró-Reitoria, vocês vão achar lá as Pró-Reitorias, vocês vão clicar lá, e lá onde tem os documentos, vocês vão achar esse tutorial do módulo NEE, tá? Então, eu acho que... Deixa eu perguntar, alguém não conhece o NEE? Alguém nunca ouviu falar do NEE, alguma coisa assim? Ou todos já conhecem? Eu vou perguntar, gente, para ver se vocês estão participando comigo. Os bolsistas, todos conhecem? Acho que sim. Tá, se alguém não conhecer, pode falar, não, eu não conheço, que aí eu explico de uma forma mais... Tá, Carolina, Isabela não conhece, respondam no chat ou pode abrir o microfone sem problema para conversar comigo, que eu me sinto sozinho aqui. Beleza, Nívia, Tayla não, ok. O que que é o módulo, né, de necessidades educacionais ali essa palavra especiais, gente, hoje em dia não está usando mais, mas no sistema ainda está essa palavra especiais. Na verdade, ela mudou para específicas, né? Devido às características diferentes de cada indivíduo. Aí nós vamos falar de diversidade, outros pontos também, tá? Mas pensando no NE, é um módulo dentro do SIGA-A
que ele tem o objetivo de realizar esse acompanhamento pedagógico, tá, dos estudantes que possuem essas necessidades educacionais especiais. Então, pensando nessa, desde do ingresso até a formação, né, até o aluno se formar, e todo um processo de permanência, tá? O NEE, ele tem uma ideia muito de gestão de permanência, fazer com que o aluno tenha uma adaptação, pensando na perspectiva de inclusão, uma adaptação voltada para suas especificidades, e que ele se sinta bem e ele consiga se desenvolver dentro do processo acadêmico, início, meio e fim de curso aí, de uma forma tranquila, tá? Então, a gente pensa nessas necessidades educacionais específicas, especiais, como está aí, em caráter permanente ou temporário. A maioria dos que nós recebemos, o que poderia ser temporário, né? Poderia ser alguma questão relacionada a alguma doença, sabe, aguda, alguma coisa que pode gerar, talvez, um impedimento do aluno por um tempo, e ele vai ter que ter um laudo para justificar, um CID, referente a essa condição que afeta o aprendizado dele, só que após um tratamento ele vai ter, digamos assim, uma remissão dos sintomas, dos problemas que ele tem, e aí ele vai voltar ao desenvolvimento acadêmico normal, tá? Só que normalmente nós temos mais acadêmicos que têm condições permanentes de necessidades educacionais específicas, tá? Então, quando a gente fala aqui de limitações, geralmente são limitações sensoriais, limitações físicas, limitações psicológicas, cognitivas, digamos assim, que faz com que o aluno tenha uma dificuldade de acompanhar o processo que a gente julga normal, né? O nível de aprendizagem, a avaliação da aprendizagem. Então, esses alunos vão apresentar algum tipo de problema durante a formação dele. Essas deficiências dentro do sistema, depois eu vou mostrar para vocês no CIGAR, nós temos os alunos que são considerados com deficiência, pessoas com deficiência, como eu falei, física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla. E também, hoje em dia, tem muito, que é o ponto que eu vou falar mais especificamente para vocês, são os transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos globais de desenvolvimento, que aí entra altas habilidades, superdotação, transtornos específicos como dislexia, descalculia, TDAH e outros também, tá? E dentro aqui do módulo, existe uma questão também que é um ponto nevrálgico, é um ponto bem preocupante para a gente, que é o indígena com dificuldade de compreender o idioma em português. Porém, a universidade não disponibiliza intérprete para indígenas, tá, gente? Não existe nenhuma legislação que obrigue a instituição a disponibilizar. Existem outros recursos que a instituição disponibiliza para fazer com que essas pessoas, né, os indígenas, tenham acesso à educação superior, tá? Mas hoje o foco é realmente os neurodiversos e os outros tipos de deficiências também que a gente pode falar, tá? Então, o NE está sob coordenação da PRAE, e ela pode ser feita, solicitação, tanto pelo próprio acadêmico, quanto pelos coordenadores de curso. Eu já recebi desses dois públicos, né? Muitas vezes os coordenadores fazem, em contato com o aluno, ele fala, vou fazer uma solicitação, ou o próprio estudante, a partir do momento do ingresso, ou em qualquer tempo do curso dele, ele pode solicitar esse apoio da PRAE, né? Aqui, no caso, o estudante, quando ingressa via SISU, via vestibular, via vaga remanescente, na inscrição, ele vai identificar, tem um formulário que ele apresenta algum tipo de necessidade educacional específica, tá? Ele vai marcar aquele pontinho lá no sistema, quando ele está fazendo a inscrição, junto com a secretaria, a matrícula, e aí ele se autodeclara com algum tipo de deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento, tá? A partir daí, ele pode solicitar a qualquer momento ou não o apoio da PRAE, né? Então, aqui seria como... Depois vocês podem ter acesso a esse documento, eu não vou ler ele inteiro, que ele é um pouquinho longo,
mas eu vou mostrar para vocês como discente, quando eles perguntarem para vocês, ou até mesmo o coordenador, quando perguntar alguma coisa para vocês, mas normalmente os coordenadores já têm noção disso, vocês precisam saber mais em relação ao aluno e como ele pode acessar o NEE e fazer a solicitação do apoio aqui nosso, tá? Então, como que seria essa solicitação feita pelo estudante no portal Discente, tá? Eu vou mostrar, aqui tem essas imagens, tá? Mas eu vou mostrar no próprio sistema para vocês terem noção como que faz. O aluno, eu vou parar com esse compartilhamento aqui e vou mostrar a janela aqui no caso que é a pré-produção, que simula como se fosse um aluno fazendo essa solicitação, tá? Vai ser igualzinho, tá aqui nas imagens, tá? E aqui embaixo tem como o coordenador de curso faria, só que eu não tenho acesso para simular ali o coordenador de curso, tá? Mas ele vai entrar aqui no portal coordenador de graduação, e aí depois ele vai lá em aluno, e aí tem lá, discente com NE, solicitar apoio da instituição. E aí vai abrir uma janelinha, que você vai colocar lá o nome do estudante, né? No caso, se algum coordenador perguntar para vocês isso, vocês vão ter esse documento para orientar o coordenador. Aí coloca o nome do estudante, e aqui embaixo vai fazer a justificativa, né? Ele vai, o próprio, aqui, ó, nesse menu aqui, como que eu posso chamar de, né, é um menu, né, de possibilidades aí que o aluno pode marcar de uma ou mais deficiência ou transtorno, né? No caso aqui está marcado dislexia e transtorno de déficit de atenção. Nesse ponto aqui, ó, o cara tem que justificar de uma forma muito completa. Você pode orientar o aluno. Quanto mais completo ele justificar aqui, melhor para a gente, porque a gente já tem uma noção do que o aluno tem. E quando ele tica, quando ele marca, ele autodeclara os transtornos, ele precisa ter o laudo. Porque muitos alunos acreditam que tem, por exemplo, TDAH, acreditam que tem dislexia, acreditam que tem algum outro tipo de transtorno, principalmente transtornos de desenvolvimento ou outros, né, como vocês podem ver aqui, só que eles não têm laudo, e sem laudo a gente não faz o apoio, por quê? Justamente pelo fato do que assegura o direito do aluno é ele ter essa documentação que comprove, através do laudo de um profissional médico, no caso de transtornos de neurodesenvolvimento, um psiquiatra ou um neurologista, que esse documento vai dar para ele a chancela legal para ele solicitar esse apoio da instituição e a instituição disponibilizar serviços para ele, como, por exemplo, disponibilizar um ledor escrevente, disponibilizar, no caso de pessoas com deficiência visual, um ledor escrevente, no caso de deficiência auditiva, um intérprete de Libras, e são, digamos assim, vários profissionais, pessoas que podem fazer o acompanhamento desses alunos. Na realidade, vários que eu digo, é o bolsista integrador, o ledor escrevente e o intérprete de Libras, né? Então, ok, aí eu vou mostrar agora para vocês como fazer no próprio sistema, caso um aluno chegue para vocês e perguntem sobre isso, tá? Eu vou mostrar aqui, janela, guia do Chrome. Aqui, compartilhar. Vê se vocês conseguem visualizar a minha janela aí. Sim? Beleza. Sim. Aqui, o acadêmico vai entrar no portal do Discente, né? E aqui no portal do Discente, essa vai ser a tela, vocês podem fazer junto com ele. E aqui em outros, ele vai vir em necessidades educacionais especiais e solicitar apoio da praia. Quando ele clica aqui,
você vai entrar. No caso, esse aluno, ele já fez a solicitação, tá? Eu estou simulando. Quando esse aluno aqui entrou, ele colocou aqui outras, e olha só, conforme laudo. Quando eu entro no, no histórico desse aluno, lá nos documentos digitalizados, não tem nenhum laudo desse aluno. Aí o que, que eu tenho que fazer? Eu não sei o que, que o aluno tem, porque ele ticou outras, e ele tem aqui conforme laudo. Então, eu tenho pouquíssima informação. O que, que eu tive que fazer em relação a esse aluno? Por exemplo, todos os contatos dele, o e-mail não responde, os 2 telefones que tem aqui não responde, não tem o WhatsApp, não dá para ligar, não sei se está errado ou não. É um aluno que já entrou tem um tempo na faculdade, talvez tenha trocado de celular. Aí eu tive que mandar contato para a coordenação, para ver se ela conhece o caso, que tipo de problema esse aluno tem, que ele solicitou o apoio da PRAE, né? Então, aqui ele teria, se ele fosse orientado, essa justificativa, ela tem que ser o mais completa possível, como esse outro aluno aqui fez, tá? Eu vou mostrar uma outra solicitação que o aluno fez, que foi bem completa, tá? Essa solicitação aqui foi bem legal. O aluno, no caso aqui para mim aparece assim, tá? Aquilo de lá, aquele outro que eu mostrei para vocês é como o aluno vai acessar e fazer a solicitação, tá? Deixa eu achar um. Deixa eu ver aqui. Henrique, só enquanto você procura. E é importante, né, Henrique, que os alunos, os bolsistas, quanto técnico, possam orientar esses alunos dessa importância do laudo estar anexado, né, ir à secretaria acadêmica, porque também é uma forma do coordenador conhecer esse aluno e saber como que a instituição pode auxiliá-lo, mesmo ele não fazendo solicitação, mas já tem uma noção de como pode auxiliar esse aluno. Então, sempre está orientando para que seja anexado esse laudo, né, junto ali às documentações, né, que é anexada na secretaria. Ok. Agora eu vou apresentar o outro aqui, de um aluno que fez uma solicitação, assim, perfeita para mim, para a gente aqui da PAI, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, esse aluno já foi encerrado, já foi feita contratação do bolsista, tá tudo certinho. Quando ele preencheu aquele ponto lá de justificativa, olha só o que ele colocou, em avaliação neuropsicológica, realizada em dezembro de 2024, o aluno apresentou quadros de funções na área de desenvolvimento, que embasa o critério de autismo, tal. Tem o CID, bonitinho, índice de hiperatividade, dificuldade de atenção, também o outro CID, dessa forma, visando auxílio para o seu processo de permanência e apoio no ensino superior, requer assistência no nível de acessibilidade da instituição, taranã. Então, ficou bonitinho, ticou certinho as possibilidades aqui de transtornos e deficiências, né? Então, esse tipo de solicitação é perfeita. Aí, o que eu faço normalmente? Esse aluno fez tudo certinho. Ele foi na SAA, aí eu venho aqui, ó, vocês estão vendo aí, né? Eu vou lá no módulo graduação e já visualizo aqui o laudo desse aluno. Então, por exemplo, aqui que a SAA aposta, aqui está o atestado médico desse aluno, tá? E aqui está o laudo neuropsicológico, que é esse outro aqui, documento. Então, esse aluno, eu caminho rapidão. Uma semana eu já dou jeito no caso dele. Eu agendo a entrevista, que é o primeiro ponto, quando eu recebo isso daí, eu faço uma entrevista com esse aluno, para fazer um levantamento de informações referente às demandas, o que ele precisa, o que a instituição pode fazer, o que deve fazer, e se realmente esse aluno tem o transtorno que ele, aí eu vou fazer uma avaliação com ele, se ele realmente tem esse transtorno, né? Eu vou fazer uma checagem de dados. Ele mandou o laudo, ele fez
a autodeclaração certinha dos tipos de deficiências ou transtorno de neurodesenvolvimento que ele tem, tudo bonitinho. Durante a entrevista, ele relata os problemas que ele tem de desenvolvimento acadêmico, as limitações que ele tem em sala de aula, o que ele precisa. E aí nós aqui, eu, o professor Leandro, junto com a equipe, nós decidimos os melhores encaminhamentos e os trâmites aí para o trem correr e esse aluno ter o suporte que ele precisa durante o semestre e até o final do curso, se for necessário. Mas a intenção é que esse aluno tenha mais autonomia conforme o decorrer da sua formação, tá? Então, aqui eu tenho acesso ao laudo, viram que esse caso aqui ficou bem perfeitinho. Aqui no NE, como eu mostrei lá para vocês, já está todo o trâmite dele feito. Aí nós emitimos um parecer, aqui, deixa eu achar aqui de novo. Nós emitimos um parecer, tá? Aqui, parecer favorável, aqui tem a contratação, tem vários orientações em relação ao PEI e outros pontos também, tá? Então, quando o aluno chegar até vocês e se autodeclarar, falar, olha, eu tenho um transtorno do neurodesenvolvimento, eu sou uma pessoa hiperativa, ou eu sou uma pessoa autista, ou eu sou uma pessoa disléxica, ou eu sou uma pessoa com descalculia, vocês vão orientar esse aluno a entrar no NEE, falar para ele fazer bem a justificativa, e aí nós vamos dando continuidade no processo aqui. Ficou alguma dúvida, gente, em relação ao NE? Caso vocês tenham dúvida também, posteriormente, a gente está aqui para... Só reforçando, Henrique, que esse acesso que o Henrique entrou e mostrou para vocês é o acesso que vocês, como aluno, têm, tá? Porque o acesso do professor, o acesso da gente técnico, né, o que a gente visualiza não é o mesmo de vocês. Uhum. Entrou realmente no acesso que qualquer aluno, e vocês, como bolsista, também tem para poder auxiliá-los, né, para entender como funciona. Então, você... no caso, se o aluno ligar... Pode falar, professor. Não, eles entrando, né, eles conseguem exatamente ter todo esse processo que você apresentou para eles, né? No caso, se vocês entrarem, vocês verão essa tela aqui, ó, no Cigar, tá? Deixa eu apresentar ela aqui. Vocês verão essa tela, tá? E aí, aqui, outros, necessidades, e aí solicitar apoio da praia. É que a gente fala muito de NE, e essa sigla não tem no SIGA. Vai ter necessidades educacionais especiais, é isso, né? Aqui no portal Discente vai aparecer aqui, ó, necessidades educacionais especiais, aqui, ó, isso daqui, que é o NEE, né, porque para mim aparece só NEE, aí para o aluno aparece necessidades educacionais especiais, que é para fazer essa solicitação. Está com a mão levantada, não sei se ele tem alguma pergunta. Oi, Emerson. Oi, boa tarde. Então, assim, mas para ele fazer essa solicitação, ele já tem que ter um laudo médico, né? Sim. Sem o laudo ele não consegue, né? Não. Não é que não consegue. Igual eu já tive situações aqui do aluno solicitar apoio e não ter laudo. Aí fica uma coisa complicada para a instituição. Vamos supor, aí nós vamos lá, contratamos um bolsista integrador para essa pessoa e, gente, infelizmente, tem pessoas que podem agir de má fé, né? Para, de repente, facilitar o processo, você ter alguém para te acompanhar, para fazer revisões com você, para trabalhar junto com você ali os conteúdos, organização de desenvolvimento acadêmico, vai ser uma maravilha, todo mundo poderia ter, né? Mas isso onera a universidade, digamos assim, se a gente for disponibilizar para todo mundo que fala, eu preciso de apoio. Então, o apoio só é dado mediante a apresentação de documentos, laudos médicos, que comprovem que aquela pessoa realmente tem
uma deficiência, por exemplo, uma deficiência intelectual, alguma outra coisa, ou um transtorno do neurodesenvolvimento, ou uma deficiência física ou sensorial. A gente precisa desse documento para o aluno ter o direito e o amparo legal desse direito disposto, né, disponibilizado pela faculdade, pela universidade. Compreendi. Ok? Então tá, gente. Se vocês quiserem, eu disponibilizo lá no grupo para vocês depois aquele documento do tutorial do módulo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, mas ele está disponível no site da PRAE também, no nemate.com, tá? Ou no nemate.br. Deixa eu achar aqui agora. Agora eu vou começar a outra apresentação, a parte da neurodiversidade. Vou abrir o documento aqui, só um minutinho. Conseguem ver, gente? A apresentação? Sim. Ah, tá do tamanho bom, né? Ok. Pessoal, por que nós temos que falar de neurodiversidade na universidade? Nós temos um movimento de inclusão já há mais de 20 anos, que vem com força, né, eu digo assim, na educação básica, que seria para justificar, digamos assim, ou para dar, né, o direito a todos à educação, independente do nível, a educação básica ou educação superior. Então, independente da funcionalidade, que eu digo assim, das limitações, dos problemas que o indivíduo tenha, ele tem direito à educação. Não quer dizer que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com algum outro tipo de problema neurológico que seja, que cause alguma limitação, e devido a esse problema que ela tem, ela vai ser cerceada do direito de estudar. Não, ela precisa estudar, ela precisa participar do processo formativo, ser inserida na sociedade de um modo que ela tenha autonomia, que ela seja produtiva, que ela tenha possibilidade de agir socialmente, né, de trabalhar, de ter acesso às coisas. Então, quando a gente fala de neurodiversidade, na universidade, nós estamos falando de uma realidade que nós vamos vivenciar devido aos frutos, aos bons frutos que estamos colhendo das políticas de inclusão que o Brasil vem, já há alguns anos, fazendo na educação básica, principalmente através das políticas, por exemplo, da criação de núcleos e de salas, por exemplo, de recursos, a contratação de psicopedagogos, a mediação em sala de aula com acompanhamento para pessoas que têm, de repente, algum transtorno de neurodesenvolvimento em níveis de suporte, como, por exemplo, autistas de nível 3, as pessoas têm direito na educação básica a um acompanhante, a um mediador de aprendizagem, eles fazem processos, por exemplo, de complementação, de suplementação, no caso de pessoas com altas habilidades. Então, já existe toda uma política na educação básica há alguns anos, e o que aconteceu? Essas pessoas estão se formando no ensino médio e estão chegando na faculdade, né? Já há alguns anos. E quando eles chegam na faculdade, eu vou falar mais ou menos, né, que eu trabalho com isso já, uma média de uns 6 anos atrás, as universidades começaram, 5, 6 anos atrás, começaram a pensar com mais força em relação a isso daí. Mas a gente já tem, dentro das universidades no Brasil afora, aí, programas de inclusão, e pensando nessa questão da neurodiversidade, núcleos com 10 anos de funcionamento, um pouco menos, mas a gente está, digamos assim, vivendo uma nova etapa, de que a inclusão na educação básica vem dando certo, né?
as perspectivas de neuroestimulação, de neurodesenvolvimento, né? A estimulação múltipla sensorial, outras coisas assim que vai fazendo com que o sujeito consiga chegar na faculdade, mesmo tendo uma deficiência ou um transtorno. E agora a universidade precisa repensar o seu espaço para se tornar um espaço inclusivo e um espaço que propicia a permanência e a formação desse aluno durante todo o processo formativo dele, tá? Então, falar de neurodiversidade na universidade é justamente também falar dessa questão de inclusão e criar esse espaço inclusivo dentro da universidade. Eu tenho 6 tópicos para falar com vocês. Eu vou tentar não prolongar muito nos tópicos, porque são assuntos densos, são assuntos longos, e hoje é só uma introdução para falar com vocês, tá? Mas, digamos assim, um momento de reflexão para vocês pensarem nessas coisas e buscarem também em outros locais, estudar, ler sobre essas questões que nós estamos discutindo hoje, tá? Então, primeiro nós vamos falar de neurodiversidade na universidade, depois nós vamos falar da universidade plural e a neurodiversidade, neurodiversidade como diferença e não como um déficit, tá? Uma universidade que abraça todas as mentes, porque humanizar e comunicação que conecta, tá? Essas duas últimas partes aí são as partes de acolhimento, e aqui em cima são as partes relacionadas à neurodiversidade, tá? Então, essa neurodiversidade, por que eu coloquei esse nome, neurodiversidade na universidade? Justamente pelo fato de que a universidade, quando a gente fala dessa palavra, né, pensando no significado dela, nós temos uma polissemia, tá? Vários tipos de significado. Mas para a gente, nós temos 2 significados que eles estão juntos, eles caminham juntos. A universidade, enquanto qualidade do que é universal para todos, né? E nessa perspectiva de universidade que promove a formação profissional e científica dentro de um contexto, né, que pode ser exercido e aproveitado por todos. Então, a universidade, ela é de todos. Nós tínhamos, alguns anos atrás, gente, e temos até hoje, resquícios de preconceitos de que pessoas deficientes e pessoas com transtornos mentais ou de neurodesenvolvimento não deveriam, né, estar em espaços educativos porque eles eram limitados. Ao contrário disso, na realidade, eles têm alguns pontos que eles têm um pouco mais de dificuldade, mas se aquilo for estimulado de forma correta, eles vão ter um bom desenvolvimento também, tá? Se eles tiverem as ferramentas, as mediações pedagógicas, as estimulações que devem começar lá na educação básica, que já foi feita, e aqui no ensino superior a gente conseguir adaptar processos, eles vão conseguir ter uma formação acadêmica, tá? Então, eu sempre falo que a universidade é um universo diverso, né? Onde você tem milhares de possibilidades neurológicas de ser, tá? Então, vocês têm, por exemplo, limitações também. Tem pessoas... Eu vou falar o meu exemplo, né? Eu sempre falo que eu nasci sem a parte da matemática na cabeça. Sempre falo isso, porque, para mim, números é uma coisa difícil. Eu tenho dificuldade de fazer contas básicas, sabe? Continha de mais, de menos, de dividir, de multiplicar. Então, assim, eu sempre tive dificuldades em exatas. Então, isso é uma limitação que eu tenho. Eu sou neurodiverso? Sim, pô. Eu tenho uma estrutura neurológica que me faz ser diferente do outro, tá? E as pessoas que têm um transtorno de neurodesenvolvimento, elas são, hoje, chamadas, né, devido à atipicidade de neuroatípicas. Existem os neurotípicos, que estão dentro de uma linha de normalidade que se espera para a nossa espécie, né,
A gente tem um perfil de desenvolvimento que é cientificamente comprovado já, mas vamos supor assim, até os 2 anos, a criança tem que já falar tantas palavras, aos 3 anos a formação de frases mais complexas, aos 4 anos o pensamento que a gente fala de pensamento que deduz algumas coisas, mas ainda não sabe fazer reversão dos pensamentos. Cada fase da vida a gente tem uma característica, né? E isso a ciência, a neurologia traz para a gente. E existe o desenvolvimento que está dentro de uma faixa normal, e existe o desenvolvimento que, por questões genéticas ou por outros fatores, são considerados atípicos, né? Por isso, o neurotípico, o neuroatípico, e dentro dessa visão de neurodiversidade aí, tá? Então, neurodiversidade, o que seria? É a variação natural do funcionamento neurológico humano. Deixa eu perguntar para vocês aqui, alguém conhece uma pessoa que tem, por exemplo, depressão? Vocês podem me responder? Não. Não conhece ninguém? Sim, eu Nossa, conheço. que milagre disso. É muito difícil a gente não conhecer ninguém que tenha um transtorno mental, digamos assim. Eu falei da depressão de forma geral, né? Mas vamos pensar, a depressão, ela é um transtorno mental que ele tem uma base orgânica e ele altera a função do sistema nervoso central. Ele altera a neuroquímica do cérebro. Então, uma pessoa depressiva, ela também pode ser considerada uma pessoa neurodiversa, porque ela vai ter uma atipicidade comportamental, ela vai ter uma atipicidade afetiva, de humor. Então, essa neurodiversidade é essa variação no funcionamento neurológico humano, tá? Que afeta comportamentos e que afeta, por exemplo, níveis, vamos supor, de fatores sensoriais, como, por exemplo, visualizar as coisas e conseguir absorver conhecimentos, ouvir, e por aí vai, né? Então, dentro da visão de neurodiversidade, nós temos os neurotípicos, que têm um funcionamento neurológico dentro de um padrão socialmente mais comum. Esse socialmente mais comum, gente, que eu digo, é o que a medicina, é o que a ciência, a neurologia traz, tá? Esses padrões são definidos pela medicina. Por isso, o laudo médico é tão importante, pela medicina, pela psicologia e por outras, pela fonoaudiologia. Por exemplo, a criança que tem 4 anos de idade, os movimentos finos já devem estar presentes. Eu estou falando de criança, mas se uma criança com 4 anos de idade, o movimento fino não está presente, ela pode ter um problema neurológico. Porque existe um limiar padrão, que é, digamos assim, típico da nossa espécie, que com 4 anos espera-se que uma criança tenha aquele desenvolvimento, né? Por exemplo, a reciprocidade social. A criança que não tem reação diante de estímulos sociais, como, por exemplo, a pessoa fala oi, ela vira a cara, ela baixa o olho, ela não consegue fazer contato visual, é uma criança mais introspectiva, é uma criança que tem maneirismos, comportamentos repetitivos, tem atraso de linguagem. Você tem que desconfiar, falar, pô, uma criança com 4, 5 anos está assim. Isso eu estou falando da identificação do diagnóstico lá atrás. Agora, hoje em dia, nós temos vários e vários adultos que estão sendo diagnosticados tardiamente, tanto que existe o nome de diagnóstico tardio de autismo e outros tipos de transtornos também, tá? Então, falando do neurotípico, seria dentro desse limiar que a ciência, a medicina, a neurologia, a psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia colocam como padrão normal para cada fase da vida. E aí você tem o neurodivergente, né? Que é uma pessoa que o padrão é diferente de funcionamento, tá? Às vezes é um pouco mais lento ou um pouco mais rápido, né? Pode existir também de ser mais rápido. Por exemplo, pessoas com altas habilidades são consideradas pessoas neurodiversas também, tá?
E o ponto central disso daí que eu quero discutir com vocês é ver como parte da diversidade humana a neurodiversidade, não como uma falha. Quando a gente vê como uma falha, a gente vê como um processo limitante demais. Mas todos nós temos características ímpares, digamos assim. Até onde a gente consegue chegar, os nossos problemas, as barreiras que todo mundo enfrenta, mesmo as pessoas típicas. Se para as pessoas típicas muitas vezes é fácil, é difícil passar por um processo formativo, uma formação universitária, a pessoa tira nota baixa, a pessoa às vezes não se identifica com um professor, às vezes tem problemas de relacionamentos dentro da sala e acaba reprovando de disciplinas tal. Para pessoas típicas já são comuns problemas. Agora imagina quem é neurodiverso, quem é neuroatípico e tem outros tipos de funções alteradas ou algumas limitações, tá? Então, pensem sempre em ver isso como uma diversidade, né, da manifestação da vida humana e não como uma falha, tá? É um ponto de reflexão para vocês. Vamos lá. Diversidade neurológica. Então, o que eu estava falando para vocês é uma diferença, não é um déficit, tá? Professor. Henrique, mas eles têm um déficit. Sim, tem, mas é uma diferença, né? É um fator neurológico que causa esse déficit. Não é o déficit em si que é aquela pessoa, que você precisa, por exemplo, assim, sempre se remeter ao déficit. É um problema que não vai ter jeito. Não, tem jeito porque até um certo ponto ele consegue se desenvolver. Mas ele tem limitações? Tem, mas é uma diferença do funcionamento daquele indivíduo. Respeite, então, organize as maneiras de você lidar com ele, tá? Pensando nessa questão de inclusão, tá, gente? Então, a experiência de uma pessoa autista, por exemplo, é diferente da outra, assim como de um TDAH ou na dislexia. O importante é entender que existem diferentes formas de processar informações e interagir. Aqui na interação é muito legal, vou dar um exemplo para vocês. Cada uma com seus desafios e suas potencialidades, tá? Que nem eu falei para vocês, o meu desafio diário é mexer com número, né? Eu nunca fiz um diagnóstico, por exemplo, de descalculia ou algum problema matemático, né? Nunca fui atrás, sempre fui um aluno nota 7 ali de matemática, física, essas coisas, mas é uma dificuldade, é um desafio que eu tenho. Mas em outras áreas eu tenho minhas potencialidades também, né? Então, todo mundo tem esses fatores que às vezes limitam num certo ponto, mas existem outras potencialidades que podem ser estimuladas e fazer com que a pessoa flua normalmente aí. Ou dentro de uma normalidade até onde ele consegue chegar, né? Então, pensando nisso daí, nós temos o direito à educação inclusiva, né? Que é um pilar fundamental no país. Eu não estou falando tudo isso para vocês, gente, como se estivesse inventando a roda, né? É uma obrigação. Na realidade, é uma transformação social para que as pessoas com deficiência ou com transtornos de neurodesenvolvimento, elas tenham acesso à sociedade de uma forma plena, de uma forma saudável, que elas tenham bem-estar, que os seus direitos sejam assegurados como qualquer outra pessoa, né? Então, quando a gente fala de educação inclusiva, é uma garantia constitucional, né? Que a educação é um direito de todos, como a nossa Constituição Federal traz. Existe a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura que todo o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os seus níveis, e é dever da universidade eliminar barreiras e prover recursos para acesso, permanência e participação. Isso daqui que é um ponto fundamental para vocês, gente. Como a gente faz um aluno neurodiverso permanecer na faculdade?
ser inserido no processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem, e que ele tenha um bom desenvolvimento mediante mesmo a algumas limitações, né? E as adaptações não são favoráveis, são direitos para garantir a igualdade de oportunidades. As adaptações, gente, é, elas não são simplesmente arquitetônicas. As adaptações, elas podem ser adaptações pedagógicas, adaptações de perspectivas de funcionamento de um contexto, de gestão e outras coisas assim, tá? Por isso que o CAEST existe. O CAEST é uma tentativa também de adaptar e tornar o espaço acadêmico um espaço que propicie essa permanência plena, o bem-estar do acadêmico dentro da universidade, tá? E aí, agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão do acolhimento, né? Do receber os nossos alunos deficientes, os nossos alunos neurodiversos, ou os nossos alunos aí típicos, que também têm problemas, né? Então, uma universidade que abraça todas as mentes é uma universidade inclusiva, tá? Pensando numa visão macro. Quando a gente fala de repensar o acolhimento, o que seria esse repensar o acolhimento? Tem uma... Eu sempre costumo brincar com o pessoal, é o seguinte, assim, às vezes chega uma pessoa para você e não te olha direito no olho, não tem uma reciprocidade afetiva, às vezes tem uma fala mais ríspida, não tem aquele verniz social, né? Aquela coisa assim de te tratar bem, e aí você já fala assim, nossa, meu santo não bateu com essa pessoa. Não culpem santo, tá, gente? Santo não tem, digamos assim, influência nenhuma nos nossos comportamentos de identidade ou de reciprocidade afetiva, qualquer coisa que seja. O santo é um ser maravilhoso, ele é tranquilo, ele sempre está, digamos assim, na visão de crenças, né, ele é um ser que produz sentidos reflexivos também para a bondade, para a compaixão, para vários outros fatores. Mas o que eu quero dizer, assim, às vezes uma pessoa que você teve um contato com ela e você talvez não tenha percebido uma certa simpatia no contato, o que você pode pensar? Bom, essa pessoa pode não estar num bom dia, essa pessoa pode ter uma história de vida extremamente complicada que não propiciou para ela um trato social bom, do jeito que eu gosto. O que eu gostaria que as pessoas fizessem, elas não são obrigadas a fazer. A maneira como eu quero que as pessoas se comportem é a maneira que eu quero, não é a maneira que a pessoa deve ou quer se comportar. São ideias que a gente pensa assim, eu não tenho controle sobre o comportamento dos outros. Por que eu vou julgar? Por que eu vou me afastar? Por que eu vou falar algo negativo? Ou combater fogo com fogo, devolver na mesma moeda. Então, tivemos uma situação, por exemplo, isso é real, gente. Aqui na Unemate, uma situação de um aluno que teve uma resposta meio ríspida com a pessoa, e esse aluno é autista. E os autistas, eles são muito literais, eles são diretos ao ponto, eles não têm muita desenvoltura social, até na expressão, digamos assim, afetiva, psicomotora. Por exemplo, o corpo fala. Quando você vai falar uma coisa, você dá um sorriso, você gesticula, e muitas vezes o autista, ele é direto, ele vai ao ponto. E a pessoa fala, nossa, que pessoa sem educação, já chega e fala assim, eu quero isso. Porque é uma característica dele, tá? E quando a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa ela é neurodiversa, a gente pode tentar, o mínimo que seja, desenvolver uma ideia empática, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, tá? Mas, quando a gente fala dessa universidade que abraça todas as mentes, nós estamos falando dessa universidade de pessoas que estão aqui e conhecem
e sabem que o funcionamento humano, as pessoas, a gente não tem controle sobre os comportamentos delas. E a gente acaba tendo que diariamente refletir sobre essa ideia de acolhimento, sobre a ideia de respeitar as individualidades, né? E essa universidade que abraça todas as mentes, através de vocês, é uma universidade que cultiva uma cultura de empatia, escuta e ação, tá? Quando a gente fala de empatia, escuta e ação, nós estamos falando de processos, de questões que humanizam o espaço acadêmico, tá? E por que eu trouxe essa palavra humanizar para vocês pensarem? Justamente para pensar o que seria esse humano, né? Essa noção de espaço pleno, de espaço que produz bem-estar, que produz acolhimento, produz sensações boas no indivíduo. Humanização é isso. A pessoa se sentir acolhida, se sentir parte daquele espaço, se sentir bem ali. E aí eu questiono, né? Será que a universidade é um espaço humanizado? E um espaço humanizado para todos, inclusive as pessoas neurodiversas, os neuroatípicos. Então, pensar em humanizar significa o quê? Receber e tratar o indivíduo de forma integral, respeitando a sua história, respeitando as suas diferenças biológicas, suas diferenças neurológicas, suas diferenças psicológicas, contextuais, como, por exemplo, a sua história social, todos os pontos, por exemplo, de desenvolvimento que a gente fala do ser integral, biológico, psicológico e social, né? E considerando essas individualidades emocionais, sociais, todas as dimensões que compõem o ser humano. Então, quando você considera a pessoa e quando você trata ela de uma forma humanizada, você produz espaços acolhedores, espaços onde o indivíduo se sente como pertencente àquele grupo, que é o grupo universitário, que é a sala dele, ele se sente bem de ir lá no CAET conversar com vocês. Então, humanizar é tratar esse indivíduo de forma integral, respeitando as suas individualidades dentro dessas dimensões físicas, emocionais, sociais e psicológicas, tá? E aí, para você humanizar, você precisa se comunicar bem com as pessoas. Quando a gente fala de comunicação que conecta, nós temos algumas, como que eu posso falar para vocês, algumas perspectivas e ideias que são fundamentais. Por que eu comecei aí com a palavra empatia e respeito, né? Alguém aí sabe o significado de empatia? Vocês conseguem me, me relatar, me falar o significado que vocês têm sobre o conceito de empatia? Alguém sabe? Se colocar no lugar do outro, do próximo. Isso. Respeito. Vitória, se colocar no lugar do outro. Você poderia me dar um exemplo de como seria se colocar no lugar do outro? Está acontecendo uma suposta ação em que uma pessoa que tem algum tipo de transtorno e eu poder, né, ajudar ela para que ela não passe por aquilo de uma forma tão brusca, né? No caso. No caso, eu me colocar no lugar dela para que não aconteça com ela de um transtorno maior. Porque ela já passa por um transtorno. E para ela não causar mais transtorno ainda, eu poder estar próximo ali e auxiliar. Auxiliar, ok. Alguém mais poderia me dar um exemplo do que é uma atitude empática? Vocês, algum exemplo que vocês viveram, digamos assim, aí no CAEST? Henrique, uma vez eu fiz isso porque eu tive empatia pela pessoa. Alguém pode me citar um exemplo? Vamos lá, gente.
No CAEST, não. Hum, Mas eu trabalhei ano passado na escola com crianças autistas. certo. E tinha uma menininha que ela tinha bastante crises. E eu via que as pessoas não costumavam ter paciência, entender o lado da criança. Então, assim, o que eu tentava fazer? No momento de estresse, em vez de brigar com a criança, como a menina disse, né? Você tem que procurar meios de não agravar aquilo que a pessoa está sentindo. Então, eu acho que se você, vamos dizer, como que eu posso explicar? Que nem o que eu fazia, eu mantinha calmo. Eu me colocava no lugar dela, passava por muitas coisas que já é estressante. Brigar, se estressar, eu acho que piora a situação. Então é você pensar, o que que essa pessoa está passando? O que que está acontecendo com ela? Ok, Nívia. Muito bom. As duas contribuições de vocês são cabíveis para a ideia de empatia, mas eu vou falar um ponto, né? Eu tive uma situação eu não vou citar nome, mas de uma pessoa do CAESH que fez um acolhimento maravilhoso com o aluno, tanto que, por relato do próprio aluno, quanto por relato da própria pessoa do CAESH, tanto o aluno falou assim, eu confio muito nela, e a própria pessoa falou assim, ele confia muito em mim, porque o que eu fiz? Quando ele veio conversar comigo a primeira vez, eu escutei, falei que entendia os problemas dele e fiz tal apontamento para ele. Para vocês verem, escutou, demonstrou que estava interessado no problema, quer demonstrar o que está tentando se conectar à pessoa, entender, você está valorizando alguém e fez um apontamento para o problema. O que ela fez aí? Ela se comunicou de forma assertiva com o sujeito. O que o sujeito criou com ela? Criou um vínculo. Tanto que ela, quanto o aluno, falou para mim assim, eu sempre que vou lá, gosto de conversar com ela. Vamos pensar o seguinte, essa pessoa, ela teve um comportamento empático? Sim. Ela teve um, algo diferenciado que ela fez? Às vezes para ela é natural fazer isso. Às vezes para ela é natural ouvir, dar um feedback, né? Conversar, falar para a pessoa, olha, isso pode ser tal ponto, não emitir juízos de valores, não criticar naquele momento. E o que ela criou? Ela criou uma relação genuína, uma relação respeitosa, uma relação verdadeira, com a simples atitude de ouvir, empatizar, respeitar o problema do outro e, principalmente, estar ali presente como uma pessoa que quer mediar uma melhora, que pensa que você tenha necessidade, digamos assim, né? Ou que você tenha um papel de proporcionar um bem-estar ao outro. Então, não existe uma fórmula para empatia, né? Na verdade, existe uma disposição, que aí é deliberada, eu escolho ter empatia, ser empático dia a dia, tá? Não julgar, né? Não ter um olhar, digamos assim, preconceituoso. Todos nós temos as nossas crenças, os nossos problemas, porém, diante de uma relação onde pessoas precisam do seu amparo, mesmo que seja um amparo profissional, né? Algum tipo de relação aí que seja trabalhista, né? No caso de vocês aí no CAESH, é uma organização institucional, é um ponto de gestão acadêmica, né? Um espaço de gestão acadêmica também, para gestão de permanência, para auxílio ao aluno. Então, o CAESH ele tem essa função. E vocês receberem bem esses alunos, terem esse trato social empático e respeitoso, é algo fundamental. E como a gente desenvolve, como eu dei esse exemplo de uma pessoa do próprio CAESH, e um próprio acadêmico me citando isso, o que ela fez? Ela fez uma escuta ativa, né?
ela teve um diálogo bem estabelecido com a pessoa. Talvez manter tom de voz de uma forma, não ser reativo demais com o aluno. Essa questão do se colocar no lugar dele é um exercício diário, tá, gente? A gente exercita a empatia. A empatia é como se fosse um músculo. Se ela for exercitada todos os dias, você se torna cada vez mais empático. E a ideia do se colocar no lugar do outro não é sentir a dor do outro, mas saber que a condição de vida do outro cria algumas situações problemáticas e que eu possa auxiliar naquilo. Esse olhar integral é aquilo que nós falamos anteriormente, é respeitar o sujeito em todas as suas dimensões, saber que cada um tem a sua história. De repente tem um aluno que chega no CAEST, eu preciso disso, e vocês não fazem, tal, não sei o quê. Se vocês combaterem fogo com fogo, vai piorar a situação. Se você acolher e falar assim, olha, fulano, de uma forma, um tom de voz mais tranquilo, você tentar, né, mesmo diante de uma situação problemática, estressante, você tentar manter um nível de respeito, de demonstrar afeto, compaixão, fazer essa escuta, promover um diálogo tranquilo, a pessoa ela vai se acalmar, gente. Eu já tive várias e várias situações onde você simplesmente ouvir a pessoa e falar, eu te entendo, e aí a partir daí você começar a tentar articular maneiras para resolver o problema dessa pessoa, ou pelo menos falar assim, olha, eu vou tentar resolver, eu me comprometo, a pessoa se sente valorizada e ela vai ficar mais tranquila, tá? É uma relação de troca que às vezes precisa ser mediada dessa maneira, né? Através de uma relação mais plena, de uma relação de confiança, que tenta produzir um vínculo. E essa questão da corresponsabilidade na comunicação é justamente que não são só vocês que precisam estar resolvendo os problemas, vocês têm outros sujeitos, outras instâncias dentro da universidade, como, por exemplo, o CAEST é uma extensão da PRAE. Então, quando o problema chega até vocês, vamos discutir o caso, vamos ver o que pode fazer. Henrique, tem um caso aqui de um aluno que não é neurodiverso, mas ele tem transtorno bipolar. O que a gente pode fazer? Ele veio aqui no CAEST reclamando que não está conseguindo estudar. Eu posso fazer as orientações para vocês. Existe uma rede de atenção psicossocial em todo o município, isso daí a gente pode conversar em outro momento. A orientação, por exemplo, de encaminhamento para CAPS, no caso de transtornos mentais graves, e outras coisas também. Então, tudo isso é uma corresponsabilidade de agentes, né, institucionais que podem auxiliar nessa melhora e em atitudes e tomadas de decisões mais assertivas para que o aluno permaneça, para que o aluno esteja incluso dentro do processo de aprendizagem, tá? E tudo isso, gente, quando a gente desenvolve uma escuta, uma empatia, respeito, diálogo, esse olhar integral para o sujeito, você consegue criar vínculo, você adquire a confiança do sujeito, você tem várias pessoas envolvidas nesse processo, você promove o bem-estar, tanto o bem-estar do aluno quanto o seu bem-estar também. E vocês precisam também se sentir bem nesse processo, tá? E aqui, para a gente finalizar a nossa conversa, eu quero deixar uma frasezinha aqui, né? Um chamado para vocês, na realidade, para vocês refletirem sobre o que eu abordei aí com vocês e tentar fazer junto conosco essa ideia do vamos humanizar a UNEMAT, né? Humanizar é tornar realmente o espaço acadêmico um espaço acolhedor, um espaço onde a pessoa se sinta bem, ela tenha plenitude e emoções, afetos e comportamentos que demonstrem que ela quer estar ali, que ela faz parte desse espaço.
e esse espaço a deixa bem. E eu acredito que a gente criar esse espaço humanizado vai fazer bem tanto para vocês quanto para os nossos próprios acadêmicos também. E esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, são pontos de reflexão, tá, gente? Não, uma fala de 1 hora aí, eu não vou conseguir mudar a personalidade, eu não vou conseguir mudar perfis comportamentais de vocês, mas talvez eu plante uma semente para vocês todos os dias, não só na Unemat, mas em outros espaços, exercitarem a empatia, exercitarem a compaixão, exercitarem o respeito, exercitarem comportamentos que incluem, não excluem, tá? Exercitarem a ideia de que o que eu faço é para o bem-estar do outro e para mim também, tá? Então, a ideia que eu quero deixar para vocês é essa. Vamos juntos humanizar a Unemat. E eu aqui, né, estou como psicólogo da Praia, eu tenho uma ligação direta com vocês. O que vocês precisarem em relação a Henrique, eu estou com uma dúvida com um aluno neurodiverso, eu estou com uma dúvida com um aluno com transtorno mental, eu estou com uma dúvida com um aluno com deficiência. Eu estou à disposição, porque eu também, junto com vocês, quero criar esse espaço humanizado, a Unemat, digamos assim, humanizada, né? Esse espaço pleno para todos nós. E eu acho que era isso. Agradeço vocês terem ficado aí comigo até agora. Espero que tenham tido uma sementinha aí plantada na cabeça de vocês para vocês refletirem esses pontos, tá? Então, a Praia, eu agradeço em nome da Praia a participação de vocês. Tá bom, pessoal? Alessandra, terminei. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, alguma situação que já aconteceu, que vocês querem apresentar ou perguntar, ou até citar exemplos de alguma situação? Perguntar o que pode fazer, já tirar dúvida, estamos aí. Porque, assim, como eu sempre falo, né, por mais que a gente tenha uma ideia, né, ou uma vontade de situações para auxiliá-los, somente vocês que estão aí junto com os alunos, né, com as situações reais que acontecem em diferentes campos, que sabem situações diversas que podem estar acontecendo, né. E a gente sempre tem que pensar, né, Alessandra, assim, por exemplo, todo mundo tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, o que precisa melhorar, o que precisa aprender, por exemplo, quando a gente bota um foco, né, se eu quero acolher bem os meus alunos, as pessoas que me procuram, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui no nosso polo em Colíder, a gente não tem, assim, até o momento, uma demanda em questão de de pessoas com autismo ou algum tipo de deficiência. Mas, suponhamos que aconteça algum caso, alguma coisa, e, assim, a gente tenha dúvidas, né, de algum procedimento, alguma coisa que... Como que a gente deve fazer? Eu gostaria de saber se a gente tem como entrar em contato, por exemplo, com o Henrique, ou a gente tem que procurar a secretaria acadêmica aqui do nosso polo. Como que eu devo agir? Se for aluno neurodiverso, alguma questão relacionada a questões, por exemplo, de pessoas com deficiência, nesse sentido você pode nos procurar. Tem o grupo do CAEST, você pode mandar mensagem lá, ou se você quiser mandar mensagem no meu e-mail também, pode ficar à vontade que a gente vai conversando e tentando ver o que pode ser feito em cada caso, porque cada caso é único. Não existe uma fórmula assim, falar, todos vão seguir esse mesmo padrão. Na verdade, a gente segue um padrão que é fazer aquilo. O aluno solicita o NE, se autodeclara, né, deficiente ou com transtorno, aí solicita no NEE o apoio da Praia, aí eu faço a entrevista, emito um parecer, faço uma reunião com a coordenação, e a gente faz uma contratação de um ledor escrevente, de um bolsista integrador para acompanhar essa pessoa, ou faz um plano de ensino individualizado, ou
indica esse aluno para uma célula foco, e assim vai, cada caso é um caso, né? Nem semana passada eu atendi um caso de uma aluna, que a aluna ela não quer, ela foi bem clara, eu não quero acompanhante, eu não quero prova diferente, escrita, eu só quero prova diferente quando for prova oral, porque eu tenho problema com isso, é uma aluna autista. Então, aí nós vamos, junto com a coordenação, fazer uma adaptação avaliativa para essa aluna. Ao invés de avaliação oral, faz uma avaliação escrita, outro tipo de avaliação com ela. Isso daí já chegou o caso para a gente, né? Aí a gente dá o prosseguimento. Então, chegou aí, Vitória, você pode, Henrique, ou, ó, pessoal, mandar lá no grupo da praia, ó, estamos com um problema aqui, o que que eu faço? Aí a gente vai verificar a quem compete, né? Organizar aquele problema, se for por questões de auxílios, aí indígenas, vai para o Vinícius e Valquíria, tá? E a gente vai se organizando. E a gente sabe, né, Henrique, principalmente com o CAEST, porque como né, os campos, eles estão distantes aqui da sede, muitas situações os alunos procurar. Então, devem aparecer situações diversas para vocês aí no CAEST, inclusive questões que seriam acadêmicas junto com ali a coordenação. Mas quando chegar a demanda, né, converse ali com o responsável técnico, que aí eles podem orientar, olha, procurar aqui na praia, que mesmo que não seja direcionado com a gente orienta vocês, olha, tem que procurar o coordenador. Como o Henrique falou, a gente tem o PEI, que é o plano individualizado ali para o aluno, que quem prepara, né, é o professor junto à coordenação do curso, mas aí a gente tem como orientá-lo, olha, procura, né, como que pode fazer. Então, sempre pode procurar a gente, né, como o Henrique falou, a gente tem os grupos do WhatsApp, vamos disponibilizar novamente da praia, e por e-mail, que a gente vai estar sempre auxiliando ali no direcionamento para quem está resolvendo, né, de alguma forma a gente está tentando auxiliar vocês junto a esses alunos. Ah, ok, então, muito obrigada. E assim, pessoal, uma das, né, mesmo a gente indo nos campos, com toda essa ideia dessas capacitações, como o Henrique falou, a gente tem vários auxílios, várias linhas que a gente tenta, de alguma forma, auxiliar esses alunos para que não desista do curso, que conclua, que nós vamos estar apresentando para vocês ao longo dessas capacitações. Então, sempre nos procure para a gente estar auxiliando, quem não assistiu, né, tá assistindo, porque, às vezes, né, na situação de cada campus ali, vocês acabam não conseguindo. Então, a ideia não é só apresentar, mas estar disponível para vocês nos procurarem quanto às situações que acontecem. Eu sei que às vezes acontece até situações de aluno irem ao CAEST e reclamar até de metodologia de professor, de alguma situação que aconteceu. Então, nós temos vários canais institucionais que vocês podem orientar os alunos quanto à ouvidoria. Então, tem canais que eles podem estar, sim, procurando para resolver. Então, mesmo que não seja situação somente para o aluno, mas acadêmica, pode nos solicitar orientação, olha, quem que esse aluno pode procurar para tentar auxiliar nesse problema que está acontecendo, por esse motivo ele está querendo desistir do curso, que aí nós nos orientamos para que vocês repassem para esses alunos. Eu mandei lá no grupo, tá, gente, o tutorial do NEE, eu mandei no grupo do CAEST. Aí, eu acho que todos estão lá, né? Caso... Esse grupo do CAEST é com os bolsistas? A princípio é junto com o técnico, eu tinha até pensado em abrir um para os bolsistas e alguns campos instruíram em colocar o celular do CAEST, né, não dos bolsistas. Mas se os bolsistas ficarem à vontade e quiserem, eu abro um grupo para os bolsistas e aí a gente passa essas informações também. Eu vou estar encaminhando para cada um de vocês
um convite, e aí quem ficar à vontade, quiser estar entrando, além da informação desse grupo, que a gente tem com os técnicos, eu repasso para vocês também, bolsista. Uhum. Pessoal, eu sei que tem alguns, né, que é 1 hora a mais, já vai ser 5h30. Bom, quero agradecer vocês por estarem aqui junto, participando. Como eu disse, a gente está à disposição de vocês. Deixar um abraço, um pedido de desculpa da nossa pró-reitora, professora Juliana, ela está aguardando falar, mas no início do nosso curso, ela teve uma reunião, e aí ela veio para cá e agora foi chamada na reitoria, né? Então, acredito que no próximo ela vai estar aqui junto com a gente. Então, ela deixou um abraço e agradecer muito a todos vocês por esse empenho, né, junto à PAESC, em estar ali levando, né, esse atendimento, essa acolhida junto aos nossos alunos. Tá bom? Então, a gente está fazendo essa visita presencial e logo, nos campos em que ainda não teve visita, alguns de nós aqui do Praia vai estar presente. Pessoal, muito obrigada. A gente volta presencialmente se encontrar no dia 16 de maio. Nós estamos à disposição, viu? Não hesitem em nos procurar para qualquer dúvida. Henrique, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, professor. Então, obrigadão, pessoal. Pessoal. Falou, obrigado, até mais, tchau. Até mais. A Tássia me lembrou aqui, quem não saiu ainda, se puder abrir a câmera, a gente fazer uma foto, todo mundo, um registro. Henrique, se puder parar o compartilhamento. Puderem abrir a câmera, quem está aí presente, obrigada, viu, Tássia? Ia passar. Você faz, Tássia, também? Vamos esperar todo mundo. Deixa eu arrumar o cabelo, peraí. Arruma aí, senão vão te confundir descabelado. Vou estar descabelado na foto. Iris, Maria, Alice, não sei. A Ângela, parece que eu conheço a Ângela. Vou fazer também, mas faz aí para mim. Conhece sim, Henrique. Da EFC. Ah, é verdade, que legal. Tô aqui em Juara. Legal. Ah, legal, prazer em vê-la. Prazer meu também. Ok? Os demais não abriram. Ah, lista sem câmera. Então tá, pessoal. Que bom ver o rosto, mesmo que virtualmente, de todos. Viu? Muito obrigada. Um excelente resto de dia. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigadão. Um abraço. Eu mandei para mim e eu vou mandar